Cortei contato com minha família depois que excluíram minha filha adotiva do casamento. Anos depois, ela foi aceita em Yale e eles ainda não conseguem admitir que estavam errados. Minha filha foi excluída do casamento da minha irmã por ser muito jovem. Eu não protestei. Simplesmente disse que não iríamos. Mas quando chegou o Natal, fiz uma mudança, uma simples vingança sutil. E para o meu agrado toda a família explodiu. Meu nome é Clary e sou a mais velha de 3 irmãs. Crescendo, isso significava que eu tinha que ser a responsável, a ajudante, a babá, aquela que entrava em ação quando nossos pais estavam exaustos ou ocupados. Eu não me importava muito, pelo menos no começo. Era assim que as coisas eram. Dessa, a do meio, era animadora, sempre chamando atenção e olhares. Raquel, a caçula, era a bebê da família, a que escapava de tudo. Eu era quem ficava limpando as bagunças delas. À medida que fui crescendo e me tornei mãe, algumas coisas mudaram, embora não tanto quanto eu esperava. Adotei minha filha, Maia, quando ela tinha apenas 3 anos. Ela tinha aqueles olhos grandes e solenes e um jeito quieto de observar tudo, como se não tivesse certeza de que o mundo era confiável. Ainda me lembro da primeira vez que ela me chamou de mãe. Chorei no carro depois de deixá-la na pré-escola. Desde o primeiro dia fiz ela uma promessa de que nunca se sentiria como se não pertencesse à nossa família, que sempre seria desejada. Mas por mais que eu tentasse, não consegui cumprir essa promessa. Dessa ficou noiva na primavera passada. Houve um grande anúncio. Um diamante gigante e um post no Instagram ainda maior. Eu a parabenizei, claro. Maia até fez um cartão artesanal para ela. Recortou sininhos de casamento e colou com glitter demais. Dessa disse que era fofo, depois deixou no banco de trás do carro. Encontrei ela 2 semanas depois, parcialmente amassado embaixo de um copo do Starbucks. Mesmo assim, Maia estava animada para o casamento. Começou a olhar vestidos online, perguntando se devia usar o cabelo preso ou solto. Eu percebia que ela estava um pouco ansiosa, mas havia esperança em seus olhos. Ela só queria se sentir parte disso. Então o convite chegou pelo correio. Era daqueles caros. Papel pesado, borda dourada. Do tipo que você imagina custar mais do que minha conta de água do mês. Abri no balcão da cozinha enquanto Maia fazia a lição de casa na mesa. Tinha as informações de sempre, local, traje, link para RSVP. E então eu vi. Apenas adultos, 18 anos. Rigorosamente aplicado. Sem exceções. Li 2 vezes, pensando que talvez tivesse entendido errado, mas não. Maia percebeu a expressão no meu rosto. Antes mesmo de eu falar. Ela levantou os olhos do caderno e perguntou, ela não me quer lá? Eu respondi, é um casamento para maiores de 18. Ela ficou em silêncio por um momento e depois perguntou, é porque sou adotada? Essa pergunta quebrou algo dentro de mim. Ela disse de forma tão natural, como se fosse algo que ela já tivesse aceitado. Eu disse que não, claro que não. Mas entendi exatamente o que ela quis dizer. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Não essa situação exata, mas outros momentos, pequenos comentários que passavam despercebidos. Uma vez minha mãe apresentou Maia como a menina da Claire, nunca como nossa neta. Essa se referia a ela como sua filha, como se estivesse falando da filha da vizinha. Nos encontros de família, Maia se oferecia para ajudar na cozinha e ninguém sequer a notava. Eu tentei acreditar que era sem intenção, que não faziam por mal, mas desta vez estava claro. Eu não briguei, não gritei. Apenas entrei no site e cliquei em não comparecer. Sem explicações, só não. Achei que terminaria aí. No dia seguinte, Tessa me mandou uma mensagem. Ei, vi seu RSVP. Está tudo bem? Depois outra, se isso é por causa da regra de idade. Espero que entenda que estamos sendo super consistentes com todos. Nada pessoal, certo? Nada pessoal. Exceto que Maia é sobrinha dela e tem 17 anos. Não 7. Não 7. Eu não respondi. Então Raquel me mandou mensagem. Tessa disse que você não vai? O que está acontecendo? Depois minha mãe ligou. Ela nunca liga só para conversar, então atendi já me preparando. Claire, ela disse, soube que você não vai ao casamento. Isso é mesmo por causa da restrição de idade? Eu disse, Maia não foi convidada. Não vou sem ela. Ela tem quase 18. Ela é família. Houve uma pausa. Não castigue sua irmã por isso. É só uma noite. Eu não discuti. Só disse não vamos e desliguei. Isso deveria ter sido tudo, mas depois vieram as mensagens no grupo, a culpa, os comentários que nem eram sutis. Raquel, não acredito que você está fazendo tanto drama por uma regra. Você sempre tem que causar. Maia não é a única que não vai. Isso não é sobre ela. Você está tornando isso sobre ela.
Minha mãe mandou uma mensagem longa sobre união familiar e perdão, sobre como todos nós já fizemos sacrifícios, sobre como é difícil estar no meio. Eu não respondi. Maia apagou as fotos dos vestidos do celular. Ela parou de falar sobre o casamento. Não chorou. Mas acho que isso foi o que mais me doeu, como ela não se surpreendeu. Ela já tinha aprendido que eu demorei demais para admitir. Então, quando chegou o Natal e ninguém tinha se desculpado ou sequer tocado no assunto, tomei uma decisão silenciosa. Eu não os convidei. Sem grande anúncio, sem briga. Só silêncio. E foi isso que os deixou realmente com raiva. Se você tivesse me perguntado há 10 anos como eu achava que seria a maternidade, eu teria dito, festas de aniversário, abraços bagunçados, lita no tapete. Eu não teria dito tentar proteger uma criança de pessoas que afirmam amar vocês duas. Quando Maia entrou na minha vida, ela tinha 3 anos e era dolorosamente séria. Olhos castanhos grandes, cachos macios e um olhar silencioso que fazia você sentir que ela estava memorizando tudo o que você dizia. Caso precisasse disso para sobreviver a você. Ela não se apegou rápido. Não ria de qualquer coisa. Não corria para os meus braços como numa cena de filme. Mas quando finalmente segurou minha mão no supermercado sem que eu pedisse, chorei no estacionamento por 10 minutos. Meu marido, Ethan, foi quem disse que aquele foi o momento. Ela escolheu você, e eu tenho escolhido ela todos os dias desde então. Mas minha família nunca soube bem o que fazer com ela. No começo achei que fosse apenas falta de jeito, adaptação. Ela não tinha meus olhos. Ainda não carregava meu sobrenome. Não entrava nas conversas nas festas de família como as outras crianças. Mas era mais do que isso. Era a maneira como minha mãe se referia a ela como a pequenininha em vez de Maia. A maneira como Tessa uma vez perguntou, você vai contar para ela que é adotada quando for mais velha? Quando Maia estava bem ali. A maneira como os filhos da Raquel ganhavam cestas de Páscoa dos nossos pais com nomes personalizados, enquanto Maia recebia uma genérica com uma etiqueta Feliz Primavera. Não era algo explícito. Era mais sutil do que isso. Mais fácil de justificar se você quisesse. Mas Maia percebia. Ela sempre percebia. Eu tentei ter paciência. Eu juro que tentei. Eu explicava. Eu redirecionava. Eu dava o benefício da dúvida. Quando Maia tinha 6 anos, disse ao meu pai que queria ser artista. Ele sorriu e disse, você vai precisar de algo mais prático do que isso. Quando ela tinha 8, desenhou um retrato da nossa família, eu, Ethan e ela, e deu para minha mãe. Minha mãe sorriu, disse obrigada, depois largou e nunca mais falou sobre isso. Maia perguntou depois por que não estava na geladeira como os desenhos dos outros primos. Eu não soube o que dizer. A primeira vez que realmente perdi a paciência foi na festa de noivado da Raquel. Maia tinha 12 anos. Raquel tinha nos convidado, de certo modo. Fomos incluídas numa mensagem em massa com hora, data e local. Sem o mal posso esperar para ver vocês. Sem mensagem pessoal, mas fomos mesmo assim porque eu pensei, é assim que mudamos. Continuamos aparecendo. Maia usou um vestido azul claro e umas sandálias prateadas que ela mesma escolheu. Estava nervosa, perguntando o tempo todo se estava bonita, se podia ficar perto de mim. Na festa, Raquel nos cumprimentou com um sorriso forçado e um oi. Depois virou para abraçar a próxima pessoa sem perguntar nada para Maia. Sem elogio. Sem um você está tão crescida. Só ar. Ficamos 20 minutos, talvez 25. Maia ficou grudada em mim o tempo todo. No caminho para casa, ela disse, acho que ela não gosta de mim. Eu disse, ela não te conhece. Ela respondeu, ela teve 10 anos, e eu não tive resposta para isso. Quando chegamos em casa naquela noite, Maia foi direto para o quarto. Não chorou, não reclamou. Apenas fechou a porta suavemente, do jeito que crianças fazem quando já aprenderam que expressar dor só complica as coisas. Eu fiquei na sala, olhando para o vazio e sentindo aquela raiva familiar se instalando no meu peito como uma brasa que nunca se apaga completamente. Ethan chegou do trabalho 1 hora depois e me encontrou ainda ali, segurando o copo de vinho que nem tinha tocado. Ele não precisou perguntar. Já conhecia aquela expressão. Sentou ao meu lado e disse, foi ruim? Eu contei sobre a festa, sobre como Raquel mal olhou para Maia, sobre como minha sobrinha de 12 anos teve que passar 2 horas sendo invisível numa sala cheia de família. Ela perguntou se Raquel não gosta dela, eu disse. E eu menti. Disse que ela não conhece Maia, mas a verdade é que ela não quer conhecer. Nenhuma delas quer. Ethan suspirou daquele jeito que ele faz quando está tentando encontrar as palavras certas. Talvez seja a hora de parar de levá-la a essas coisas. Não, eu disse, mais alto do que pretendia. Não vou privar Maia da família por causa delas.
Elas que vão ter que lidar com o desconforto de ver como tratam uma criança inocente. Mas por dentro, eu sabia que ele estava certo. Cada evento familiar era como assistir Maia ser rejeitada em câmera lenta. E o pior é que ela estava começando a esperar por isso. Quando minha mãe ligava para convidar para o almoço de domingo, Maia automaticamente perguntava se ela deveria ficar na casa da amiga, como se já soubesse que não seria verdadeiramente bem-vinda. Os meses seguintes foram uma sequência dessas pequenas crueldades. No aniversário de 13 anos de Maia, mandei convites para toda a família. Minha mãe apareceu com um presente genérico da Target ainda com a etiqueta de preço. Tessa mandou um parabéns por mensagem 3 dias depois. Raquel nem respondeu. Maia fingiu que não se importava, mas eu vi como ela checou o telefone várias vezes naquele dia, esperando alguma ligação que nunca veio. Quando cortou o bolo, ela sussurrou um desejo e eu soube, sem ela precisar dizer, que tinha desejado se sentir amada por pessoas que deviam amá-la sem esforço. Foi mais ou menos nessa época que Maia começou a fazer perguntas mais diretas. Mãe, por que vocês não se parecem comigo? Minha família biológica também não me queria? É porque sou diferente que elas não gostam de mim? Cada pergunta era como uma facada, porque eu não podia dar as respostas honestas sem destruir sua autoimagem, e não podia mentir sem traí-la também. Eu tentei falar com minha mãe algumas vezes. Ligações cuidadosamente planejadas onde eu sugeria que talvez pudéssemos fazer um esforço maior para incluir Maia, para fazê-la se sentir parte da família. Minha mãe sempre respondia com a mesma ladainha. Claro que ela faz parte da família, Claire. Você está sendo muito sensível. Maia é uma menina adorável, mas você não pode esperar que tratemos ela exatamente igual aos outros netos que conhecemos desde bebês. Por que não? Eu perguntava. Ela é minha filha há 10 anos. Ela é sua neta. Tecnicamente, sim, minha mãe dizia, e nessa palavra, tecnicamente, estava toda a verdade que ela nunca teria coragem de admitir completamente. As coisas pioraram quando Maia entrou no ensino médio. Ela estava se desenvolvendo, ficando mais bonita, mais articulada, mais impossível de ignorar. Mas em vez de isso fazer minha família se aproximar, pareceu ter o efeito oposto. Era como se sua presença cada vez mais confiante fosse um lembrete constante de que eles tinham escolhido não amá-la quando ela mais precisava. Na graduação da 8ª série, Maia foi oradora da turma. Ela escreveu um discurso sobre pertencimento, sobre como às vezes você tem que criar sua própria definição de família. Eu chorei ouvindo, porque sabia que cada palavra vinha de um lugar de dor que eu não tinha conseguido curar. Convidei toda a família para a formatura. Minha mãe apareceu, mas passou a cerimônia inteira reclamando do calor e perguntando quando terminaria. Tessa mandou uma desculpa de última hora sobre compromissos de trabalho. Raquel nem respondeu ao convite. Depois da cerimônia, quando Maia estava tirando fotos com os amigos, minha mãe se aproximou de mim. Ela falou bem, disse, como se fosse uma surpresa. Quem diria que uma criança que passou por tanto conseguiria articular assim? Ela sempre foi inteligente e eu respondi, tentando manter a voz neutra. Claro, claro. Só estou dizendo que você fez um bom trabalho com ela. Considerando. Considerando o quê? Minha mãe deu de ombros. Você sabe. As circunstâncias dela. Não deve ter sido fácil. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não foi fácil porque vocês tornaram difícil, eu disse, finalmente. Maia não precisava se provar para ninguém. Ela era uma criança de 3 anos que precisava de uma família. E vocês escolheram tratá-la como uma visitante por 14 anos. Minha mãe ficou ofendida, é claro. Eu nunca tratei ela mal, Claire. Você está exagerando, como sempre. Não estou exagerando. Estou cansada de fingir que não vejo o que vocês fazem. E estou cansada de expor Maia a isso. Saímos dali em silêncio tenso, Maia percebendo que algo tinha acontecido mas não sabendo exatamente o que. No carro, ela perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Por que a vovó saiu tão rápido depois que falou com você? Você não fez nada errado, eu disse. Nunca faz. E ali estava o problema. Maia sempre assumia que era culpa dela quando as coisas ficavam estranhas na família. 14 anos absorvendo a mensagem sutil de que ela não era bem-vinda haviam ensinado a ela que o problema estava nela, não neles. Foi então que decidi que não faria mais isso. Não colocaria mais minha filha em situações onde ela tinha que mendigar por migalhas de afeto de pessoas que deviam amá-la incondicionalmente. As semanas que se seguiram à formatura foram reveladoras. Maia começou o primeiro ano do ensino médio com uma energia nova, como se finalmente tivesse encontrado sua voz. Ela se juntou ao clube de arte dramática, fez amigos que a valorizavam pelo que ela era, não pelo que ela representava ou deixava de representar para outras pessoas.
Era lindo de ver, mas também doloroso, porque ficou claro como ela havia estado se contendo todos esses anos. Em casa, ela ria mais alto, falava sobre seus sonhos sem pedir desculpas, ocupava espaço de uma forma que nunca tinha feito antes. Era como se ela tivesse finalmente recebido permissão para existir plenamente. Mas a família notou a mudança também, e não gostou. Na primeira reunião familiar após a formatura, um churrasco de aniversário do meu pai, Maia chegou diferente. Usava um vestido que ela mesma tinha customizado com pets e bordados, o cabelo em tranças coloridas que ela havia aprendido a fazer no YouTube. Ela estava radiante, confiante, ela mesma. Tessa fez uma careta no momento que nos viu chegar. Nossa, Maia está expressiva hoje, disse para Raquel, autossuficiente para eu ouvir. Fase adolescente, Raquel respondeu, revirando os olhos. Pelo menos não é tatuagem. Maia ouviu. Eu vi o momento exato em que sua postura mudou, os ombros se curvando ligeiramente, aquela luz nos olhos diminuindo alguns graus. Mas desta vez, em vez de se encolher completamente, ela ergueu o queixo e caminhou direto para onde meu pai estava na churrasqueira. Oi, vovô, ela disse, e eu pude ver que ele ficou surpreso com a abordagem direta. Maia nunca o chamava de vovô. Sempre foi senhor, ou apenas acenava quando ele olhava na direção dela. Oi, Maia, ele respondeu desconfortável. Como? Como vai a escola? Bem, estou pensando em me candidatar para Yale no ano que vem. Ou talvez Juilliard, se eu conseguir uma bolsa de estudos para teatro. Meu pai riu, daquele jeito condescendente que ele sempre usava quando achava que alguém estava sonhando alto demais. Yale? Juilliard? Essas são escolas para pessoas. Bem, você sabe. Pessoas com certas vantagens. Que vantagens? Maia perguntou, genuinamente curiosa. Bem, dinheiro, conexões, família que pode abrir portas. A Maia disse, assentindo como se finalmente entendesse algo. Você quer dizer pessoas como Tessa e Raquel. A conversa parou. Todo mundo perto da churrasqueira ficou em silêncio, esperando para ver onde aquilo ia dar. Exato, meu pai disse, sem perceber a armadilha. Pessoas que cresceram com certas expectativas, certas tradições familiares. Maia sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha confirmado suas suspeitas mais sombrias. Entendi. Então você está dizendo que eu não tenho as qualificações certas para sonhar grande, porque não nasci nesta família. Não é isso que eu quis dizer, meu pai começou, mas Maia já estava se afastando. Tudo bem, vovô. Agora eu entendo exatamente onde me encaixo aqui. Ela veio até mim, pegou minha mão e sussurrou. Podemos ir embora? Por favor? Eu olhei ao redor para minha família, todos fingindo que não tinham ouvido a conversa, voltando para suas conversas como se não tivesse acontecido nada demais. Como sempre. Claro, eu disse. Vamos para casa. No carro, Maia ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, ela falou, eu sempre soube, sabe? Que eles não me consideravam realmente família. Mas ouvir ele dizer assim, foi quase um alívio. Maia. Não, mãe. Está tudo bem. Na verdade, estou feliz que ele foi honesto. Agora eu não preciso mais ficar tentando conquistar algo que nunca estava disponível para mim. Meu coração se partiu, mas ao mesmo tempo, eu senti um orgulho feroz dessa menina que tinha enfrentado décadas de rejeição sutil e ainda conseguia falar sobre isso com tanta maturidade. Você sabe que eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo, né? Eu disse. Eu sei. E o papai Ethan também. Isso deveria ser suficiente, não deveria? Deveria ser. Mas eu entendo por que não é. Naquela noite, Ethan e eu tivemos uma conversa longa sobre o que fazer. Ele estava furioso, mais furioso do que eu já tinha visto ele ficar. Chega, ele disse. Chega dessa família tóxica tratando nossa filha como cidadã de segunda classe. Maia merece melhor que isso. Eu sei. Mas eles são a única família que ela tem além de nós. São? Porque pelo que eu vejo, uma família que trata você desse jeito não é família de verdade. Ele estava certo, é claro. Mas é difícil desistir da esperança de que as pessoas que você ama vão eventualmente fazer a coisa certa, mesmo depois de anos de evidências em contrário. Foi mais ou menos nessa época que Maia começou a terapia. Não porque ela estava mal, mas porque eu queria que ela tivesse um espaço seguro para processar tudo isso com alguém que não fosse eu. Alguém que pudesse ajudá-la a entender que o problema não estava nela. As sessões foram reveladoras. Maia começou a conectar pontos que ela havia carregado por anos, porque sempre se sentia ansiosa antes das reuniões familiares. Porque sempre assumia que era culpa dela quando as coisas ficavam tensas, porque havia desenvolvido esse hábito de se fazer pequena em situações sociais. É interessante, ela me contou depois de uma sessão particularmente intensa.
Dr. Kim me fez perceber que eu passei tanto tempo tentando provar que merecia estar aqui que esqueci de perguntar se eu realmente queria estar. O que você quer dizer? Tipo, por que eu me importo tanto com a opinião de pessoas que claramente não se importam comigo? Por que eu desperdiço energia tentando impressionar pessoas que já decidiram que eu não sou suficiente? Era uma pergunta profunda para uma menina de 15 anos, mas Maya sempre foi mais madura do que deveria ter sido. As circunstâncias a forçaram a crescer rápido demais, a ler nas entrelinhas desde muito pequena. Talvez ela continuou, seja a hora de eu parar de ir atrás da aprovação deles e focar nas pessoas que já me amam do jeito que eu sou. Eu deveria ter ficado orgulhosa. E fiquei. Mas também fiquei triste, porque Maya tinha 15 anos e já estava aprendendo lições sobre autovalorização que muitos adultos nunca aprendem. Ela não deveria ter que ser tão sábia sobre rejeição. As coisas chegaram ao ponto crítico no aniversário de 50 anos da minha mãe. Era uma festa grande, toda a família estendida, amigos, colegas de trabalho. Maya não queria ir, mas eu insisti, achando que talvez numa celebração tão importante, numa atmosfera mais festiva, as coisas pudessem ser diferentes. Eu estava errada. Maya se arrumou lindamente, um vestido preto simples que ela mesma tinha alterado para ficar perfeito, cabelo em um coque elegante que ela aprendeu no YouTube. Ela estava nervosa, mas tentando ser otimista. A festa estava em pleno vapor quando chegamos. Minha mãe nos cumprimentou na porta, toda sorrisos para mim, um aceno distraído para Maya. Claire, que bom que vocês vieram. Maya, você cresceu. Era como se ela não soubesse o que mais dizer. Como se Maya fosse a filha de uma conhecida distante que ela encontrava uma vez por ano e não conseguia lembrar o nome. A noite seguiu o padrão usual. Maya tentou conversar com os primos que foram educados mas distantes. Ela se ofereceu para ajudar na cozinha e foi praticamente ignorada. Quando chegou a hora dos discursos, e houve muitos de filhas, genros, netos, Maya não foi mencionada nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu assisti minha filha encolher a cada omissão. A cada vez que alguém falava sobre todos os netos, ou a família toda sem incluí-la na definição. E quando meu sobrinho de 12 anos, filho da Raquel, fez um discurso doce sobre como a vovó sempre o fazia se sentir especial, vi Maya sair silenciosamente para o quintal. A encontrei sentada nos degraus da varanda, olhando para as estrelas. Quer ir embora? Perguntei. Não, ela disse, e sua voz estava estranhamente calma. Na verdade, estou bem. É estranho, mas estou bem. Como assim? Eu finalmente entendi, mãe. Eles não vão mudar. E está tudo bem, porque eu não preciso mais que mudem. Eu tenho você, tenho o papai Ethan, tenho meus amigos, tenho meus sonhos. Tenho uma vida inteira pela frente cheia de pessoas que vão me escolher pelo que eu sou, não pelo que elas acham que eu deveria ser. Ela se levantou e alisou o vestido. Vamos voltar lá dentro. Quero ver a cara deles quando eu fizer um brinde para a vovó. Maya, você não precisa. Eu quero, ela disse, e havia algo novo na voz dela. Uma determinação que eu nunca tinha ouvido antes. É hora de eles saberem exatamente quem eles rejeitaram. Voltamos para dentro da festa, e Maya caminhou direto para onde estavam servindo as bebidas. Pegou um copo de refrigerante, bateu uma colher na lateral para chamar a atenção, e esperou até que a sala ficasse relativamente quieta. Desculpem interromper, ela disse, com aquela voz clara que ela usava no teatro escolar. Sei que não fui incluída na lista oficial de oradores esta noite, mas gostaria de fazer um brinde para minha avó. Minha mãe pareceu surpresa, quase desconfortável. O resto da família trocou olhares. Maya não se importou. Vovó, ela começou, olhando diretamente para minha mãe, obrigada por me ensinar lições valiosas sobre família. Você me mostrou que família não é apenas sobre DNA ou sobrenomes. É sobre escolha. É sobre quem aparece quando você precisa, quem celebra suas vitórias, quem te ama sem condições. A sala estava completamente silenciosa agora. Eu podia ver pessoas tentando decifrar se aquilo era um elogio ou algo mais. Você me ensinou que algumas pessoas vão olhar para você e ver apenas o que falta, em vez de ver tudo o que você é. E você me ensinou que está tudo bem, porque essas pessoas não merecem o melhor de você mesmo. Minha mãe estava ficando vermelha. Tessa e Raquel pareciam desconfortáveis, olhando entre si como se estivessem tentando decidir se deveriam intervir. Então obrigada, Maya continuou, erguendo o copo, por me mostrar exatamente o tipo de pessoa que eu nunca quero me tornar. Por me ensinar que posso ser melhor que isso. Que posso escolher amar sem reservas, aceitar sem julgamento e incluir sem hesitação. Ela tomou um gole e sorriu, um sorriso genuíno e radiante que iluminou seu rosto inteiro. A família, ela disse, tanto a que nascemos quanto a que escolhemos.
Algumas pessoas brindaram confusas. Outras ficaram em silêncio. Mas Maia não pareceu se importar. Ela colocou o copo na mesa, veio até mim e sussurrou: agora podemos ir. Saímos em silêncio, mas no carro Maia começou a rir. Não de nervosismo ou histeria, mas uma risada genuína, liberada. Eu não acredito que fiz isso, ela disse entre risadas. Eu realmente fiz isso. Você foi incrível, eu disse, e era verdade. Você foi corajosa e elegante e honesta, ela completou. Finalmente honesta. Deus, foi libertador. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de chegarmos em casa. Minha mãe, é claro. Depois Tessa. Depois Raquel. Eu ignorei todas as ligações. As mensagens começaram a chegar em seguida. Uma avalanche de indignação, confusão, tentativas de justificativa. Minha mãe escreveu um ensaio sobre como estava chocada e magoada com o comportamento de Maia, como ela tinha sido desrespeitosa e cruel. Tessa mandou: não posso acreditar que você deixou ela constranger a vovó desse jeito na festa dela. Que tipo de mãe você é? Raquel foi mais direta. Maia mostrou sua verdadeira natureza hoje. Talvez seja melhor que ela não participe mais das reuniões familiares se é assim que vai se comportar. Eu li cada mensagem com uma raiva crescente. Como eles se atreviam? Como eles se atreviam a chamar Maia de cruel depois de anos tratando ela como invisível? Como se atreviam a questionar minha maternidade quando eles haviam falhado tão espetacularmente em ser uma família para ela? Mas foi a mensagem da minha mãe que realmente me fez explodir. Ela escreveu: Claire, você precisa controlar essa menina. O que ela fez hoje foi inaceitável. Ela constrangeu toda a família, me humilhou na minha própria festa. Eu sempre tentei ser boa para ela, mas ela mostrou hoje que não tem gratidão ou respeito. Talvez seja a hora de você reconsiderar se está criando ela da maneira certa. Eu olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Depois olhei para Maia, que estava na sala fazendo lição de casa, cantarolando baixinho para si mesma. Ela parecia leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia genuinamente em paz. Controlar essa menina. Como se Maia fosse um animal mal treinado em vez de uma adolescente corajosa que finalmente havia encontrado sua voz. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Não respondi às mensagens. Em vez disso, bloqueei todos os números. Bloqueei-os nas redes sociais. Criei um muro digital entre nós e eles. O que você está fazendo? Ethan perguntou quando me viu deletando contatos. Protegendo nossa filha, eu disse. Deveria ter feito isso há anos. Maia percebeu a mudança imediatamente. Quando minha mãe não ligou no aniversário de 16 anos dela algumas semanas depois, Maia nem pareceu surpresa. Você brigou com eles por minha causa? Ela perguntou. Eu não briguei. Eu apenas parei de expor você a pessoas que não te merecem. E você está ok com isso? Eu olhei para minha filha, realmente olhei. Ela estava mais alta, mais confiante, mais ela mesma do que eu já tinha visto. Sem a constante ansiedade das reuniões familiares, sem a necessidade de se provar constantemente, ela estava florescendo. Estou mais que ok, eu disse. Estou orgulhosa. Os meses seguiram com uma tranquilidade que eu não esperava. Sem o drama constante da família, sem as decepções regulares, nossa casa ficou mais pacífica. Maia se concentrou em suas paixões: teatro, arte, amigos que a valorizavam. Ela começou a namorar um menino gentil da escola que a tratava como se ela fosse extraordinária, porque para ele, ela era. Ela se candidatou para Yale no último ano, e também para Juilliard. Suas notas eram impecáveis, suas cartas de recomendação eram brilhantes, seus projetos de arte eram impressionantes. Ela havia se tornado exatamente quem sempre teve potencial para ser, sem a necessidade constante de se diminuir para caber nas expectativas limitadas de outras pessoas. Mas então veio o anúncio do noivado da Tessa. E com ele, aquela regra. Apenas adultos, 18 mais. Rigorosamente aplicado. Sem exceções. Maia tinha 17 anos e meio. Seria 18 em 3 meses. Mas 3 meses era tempo demais para Tessa esperar para não ter que olhar para minha filha no dia mais importante da vida dela. Quando li aquele convite, senti uma raiva familiar subir pelo meu peito. Mas desta vez era diferente. Desta vez não era apenas sobre proteger Maia da rejeição. Era sobre me recusar a participar de mais essa humilhação. Maia leu por cima do meu ombro e deu de ombros. Pelo menos ela foi honesta dessa vez, disse. Nada de fingir que é sobre outra coisa. Você não está chateada? Chateada? Não. Aliviada, na verdade. Imagine como seria estranho estar num lugar onde claramente não sou bem-vinda, comemorando alguém que nunca demonstrou se importar comigo. Minha filha havia crescido. Havia aprendido a se valorizar.
E agora era minha vez de mostrar que eu também havia aprendido. Cliquei em não comparecer sem hesitação. E quando as mensagens começaram, as tentativas de justificativa, as culpabilizações, as acusações de estar sendo dramática, eu as ignorei todas. Mas ignorar não fez com que parassem. As mensagens se intensificaram conforme o casamento se aproximava. Tessa tentou me ligar várias vezes, deixando mensagens chorosas sobre como eu estava, arruinando o dia especial dela, e como sempre fui ciumenta do sucesso dela. Como se não convidar minha filha menor de idade fosse algum tipo de conquista pessoal. Raquel foi mais agressiva. Mandou uma série de mensagens acusatórias. Você está sendo ridícula, Claire. Maia vai sobreviver a perder uma festa. Por que você tem que tornar tudo sobre ela? Tessa tem o direito de ter o casamento que ela quer sem você criando drama desnecessário. A ironia era gritante. Eu estava criando drama por não querer ir, mas elas não estavam criando drama ao excluir deliberadamente uma menina de 17 anos da celebração de família. A lógica delas era tão distorcida que chegava a ser cômica. Minha mãe foi a pior. Ela ligou chorando, dizendo que eu estava partindo o coração dela e destruindo a família. Claire, você não pode perder o casamento da sua irmã por causa de uma birra adolescente. Maia vai entender quando for mais velha. Uma birra adolescente? Eu repeti, incrédula. Mãe, você está ouvindo o que está dizendo? Você está chamando minha filha de birracenta por estar machucada por ser excluída da família. De novo. Ela não está sendo excluída. É apenas uma regra sobre idade. É uma regra feita especificamente para excluí-la. Ela faz 18 em 3 meses. 3 meses, mãe. Se Tessa realmente se importasse com Maia como sobrinha, teria esperado. O casamento já estava marcado. Besteira. E você sabe disso. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Ethan me encontrou na cozinha algumas horas depois, ainda furiosa, fazendo biscoitos com uma intensidade que provavelmente era preocupante. Elas não vão parar, eu disse, socando a massa com mais força que o necessário. Não importa quantas vezes eu explique, elas continuam agindo como se eu estivesse sendo irracional. Você não está sendo irracional, ele disse, me abraçando por trás. Você está sendo uma mãe. Você está protegendo nossa filha. Mas e se elas estiverem certas? E se eu estiver exagerando? E se? Claire, sua voz era firme. Pare. Você viu como Maia floresceu depois que paramos de expô-la àquela toxicidade. Você viu como ela ficou mais confiante, mais feliz, mais ela mesma. Isso não é coincidência. Ele estava certo, é claro. Nos meses desde que cortamos contato, Maia havia mudado de maneiras sutis mas profundas. Ela ria mais facilmente, falava sobre seus sonhos sem se desculpar, ocupava espaço sem pedir permissão. Era como se ela finalmente tivesse permissão para ser totalmente ela mesma. Mas a culpa ainda roía minhas bordas. Porque independentemente de quão tóxica minha família fosse, eles ainda eram minha família. E havia uma parte de mim que se perguntava se eu estava sendo justa ao cortar Maia completamente deles. Se estava negando a ela a chance de ter relacionamentos que poderiam melhorar com o tempo. Foi Maia quem me tirou dessa dúvida. Uma noite, algumas semanas antes do casamento, ela entrou na cozinha enquanto eu estava preparando o jantar. Mãe, ela disse, você está bem? Você parece tensa. Eu suspirei. Não havia sentido em esconder. Maia sempre foi perceptiva demais para mentiras. Estou pensando sobre o casamento da Tessa, admiti. Questionando se estou fazendo a coisa certa. Maia se sentou no balcão, balançando as pernas como costumava fazer quando era pequena. Você quer ir? Não realmente. Mas você se sente culpada por não ir? Um pouco, sim. Maia ficou em silêncio por um momento pensando. Posso te contar uma coisa? Sobre como me sinto quando vamos para eventos da família. Eu parei de cortar cenouras e me virei para ela. Claro, eu passo a semana inteira ansiosa. Fico imaginando o que vou vestir, como vou agir, o que vou dizer para tentar fazer elas gostarem de mim. E então chegamos lá e nada do que eu faço importa. Elas já decidiram quem eu sou para elas, e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Minha garganta apertou. Maia. E depois fico triste por alguns dias, me perguntando o que há de errado comigo porque não sou suficiente. Mesmo sabendo intelectualmente que o problema não é meu, ainda machuca. Ela pulou do balcão e veio até mim. Mas sabe o que é engraçado? Desde que paramos de ir nos eventos, eu não tenho mais esses dias ruins. Não passo mais semanas me preparando emocionalmente para ser rejeitada. E percebi uma coisa. O quê? Eu sou mais feliz sem elas na minha vida. Genuinamente mais feliz. E se elas também são mais felizes sem mim, o que claramente são, considerando como raramente entram em contato, então talvez essa seja a situação ideal para todos.
Ela me abraçou apertado. Você não precisa se sentir culpada por me proteger de pessoas que não me querem por perto. Você não está me privando de nada. Você está me dando a liberdade de investir minha energia emocional em pessoas que realmente se importam comigo. Naquela noite, depois que Maia foi dormir, Ethan e eu conversamos sobre tudo. Sobre como havia sido difícil aceitar que pessoas que amávamos eram capazes de tanta crueldade casual. Sobre como Maia havia amadurecido de maneiras que nenhuma criança deveria ter que amadurecer. Sobre como estávamos orgulhosos da jovem mulher que ela estava se tornando, apesar e por causa de tudo o que havia passado. Ela está certa, sabe? Ethan disse. Sobre estar mais feliz sem eles. Nós todos estamos. Era verdade. Nossa casa era mais pacífica, nossos fins de semana mais relaxados, nossos feriados mais alegres. Não havia mais aquela tensão constante, aquela preparação emocional para cada interação familiar. Não havia mais o trabalho exaustivo de tentar fazer pessoas gostarem de nós. O casamento da Tessa aconteceu numa manhã ensolarada de sábado. Maia passou o dia com amigas, indo ao shopping e depois ao cinema. Eu fiz yoga e li um livro. Cozinhei uma refeição elaborada que todos nós adoramos. Ethan trabalhou no jardim, algo que ele sempre achou relaxante. Foi um dia perfeitamente comum, perfeitamente pacífico. E de vez em quando eu pensava sobre Tessa caminhando até o altar em seu vestido branco, cercada por família que a amava incondicionalmente e sentia nada, nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Apenas uma tranquilidade estranha. Não recebemos nenhuma foto do casamento, nenhum relato de como foi. Nenhuma tentativa de nos fazer sentir que perdemos algo especial. Era como se nós simplesmente não existíssemos para eles. O que eu percebi, era provavelmente como sempre havia sido. Mas na segunda-feira seguinte minha mãe ligou. Sua voz estava estranha, hesitante de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Claire, ela disse, precisamos conversar. Sobre o que, mãe? Perguntei, embora já soubesse que tinha algo a ver com o casamento. Houve uma pausa longa. Sobre o que aconteceu no casamento. Sobre vocês não terem ido. O que tem sobre isso? Vocês deixaram claro que Maia não era bem-vinda. Então não fomos. Claire, por favor. Você não entende. Pessoas perguntaram sobre vocês. Sobre onde vocês estavam. Eu quase ri. E o que vocês disseram? Bem, nós dissemos que vocês não puderam vir. Que tinham outros compromissos. Claro que disseram. Mas então a tia Margarete perguntou especificamente sobre Maia. Disse que estava ansiosa para ver como ela estava crescendo, que sempre achou ela uma menina encantadora. E eu tive que inventar uma desculpa. Tia Margarete, a irmã mais velha da minha mãe, que sempre foi a única pessoa da família estendida que tratava Maia como uma neta de verdade, que mandava cartões de aniversário personalizados, que perguntava sobre as peças de teatro de Maia, que realmente se importava. E qual foi a desculpa? Perguntei. Disse que ela estava visitando amigos. Mas Margarete ficou confusa porque lembrava que Maia sempre ia aos eventos familiares. Ela continuou perguntando e eu não sabia o que dizer. Eu podia imaginar a cena. Minha mãe se contorcendo sob o escrutínio de alguém que realmente se importava com Maia, tentando explicar a ausência inexplicável da própria neta. E então perguntei. E então Margarete perguntou se vocês estavam bem, se havia acontecido alguma coisa. Ela disse que achou estranho Maia não estar lá. Especialmente considerando como ela sempre foi próxima da família. A ironia era deliciosa. Tia Margarete, que via Maia talvez 2 vezes por ano nas grandes reuniões, havia notado e se importado com sua ausência mais do que as pessoas que deviam amá-la incondicionalmente. O que você quer de mim, mãe? Eu quero que você pare com essa birra silenciosa. Que traga Maia para o almoço de domingo que vem. Que voltemos a ser uma família. Uma família? Repeti incrédula. Mãe, vocês passaram 14 anos tratando minha filha como uma estranha. Vocês a excluíram do casamento da própria tia por ela ter 17 anos em vez de 18. E agora querem que ela volte porque vocês ficaram constrangidos na frente da tia Margarete? Não é isso. É exatamente isso. Vocês não sentem falta de Maia. Vocês sentem falta da ilusão de serem pessoas decentes. Desliguei o telefone. Mas desta vez eu não me senti culpada. Senti algo muito próximo de Vitória. Contei para Maia sobre a ligação naquela noite. Ela ouviu em silêncio, e quando terminei, ela sorriu. Então a tia Margarete perguntou sobre mim? Perguntou. Disse que sempre achou você encantadora. Eu sempre gostei dela, Maia disse pensativamente. Ela foi a única que sempre lembrava do meu aniversário com um cartão de verdade, não só uma mensagem genérica.
Talvez devêssemos visitá-la, eu disse impulsivamente. Independente do resto da família. Os olhos de Maya se iluminaram. Sério? Podemos fazer isso? Claro. Ela sempre foi diferente dos outros. Liguei para a tia Margarete na semana seguinte. Ela ficou emocionada ao ouvir minha voz, e quando perguntei se poderíamos visitá-la, ela praticamente gritou de alegria. Claire, querida. Claro que podem vir. Eu estava mesmo querendo falar com vocês. Fiquei tão preocupada no casamento quando sua mãe não soube me explicar direito onde Maya estava. Fomos visitá-la no sábado seguinte. Maya se arrumou com cuidado, usando um vestido vintage que ela havia encontrado num brechó e customizado com bordados feitos à mão. Ela estava nervosa, mas animada. Tia Margarete nos recebeu com abraços apertados e lágrimas nos olhos. Maya, minha querida, como você cresceu! E que linda você está! Passamos a tarde toda conversando. Maya contou sobre escola, teatro, seus planos para a faculdade. Tia Margarete ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais interessante do mundo, fazendo perguntas, dando conselhos, genuinamente interessada na vida da minha filha. Sabe, ela disse em determinado momento, sempre achei que você era a mais especial de todos os netos. Há algo em você, Maya, uma profundidade, uma compaixão que as outras crianças não têm. Maya corou, mas eu podia ver como aquelas palavras a afetaram. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava recebendo o reconhecimento de alguém da família biológica. Quando nos preparávamos para ir embora, tia Margarete me puxou de lado. Claire, ela disse baixinho, o que realmente aconteceu? Por que vocês não foram ao casamento? Eu hesitei, mas algo na expressão dela me fez confiar. Contei tudo. Sobre os anos de exclusão sutil, sobre Maya sendo tratada como cidadã de segunda classe, sobre a regra de idade que era obviamente direcionada a ela. O rosto de tia Margarete ficou progressivamente mais sombrio conforme eu falava. Meu Deus, ela murmurou quando terminei. Eu não fazia ideia. Eu sempre pensei. Bem, sua mãe sempre falava sobre como vocês eram ocupadas, como Maya tinha muitos compromissos. Não, eu disse. Maya sempre quis estar presente. Sempre quis se sentir parte da família. E ela é, tia Margarete disse firmemente. Ela sempre foi, pelo menos para mim. Claire, eu preciso que vocês saibam que nem todos nós são assim. Eu sempre considerei Maya minha neta de coração. Naquela noite no carro voltando para casa, Maya estava radiante. Ela realmente se importa comigo, disse, como se mal pudesse acreditar. Ela lembrava de coisas sobre mim de anos atrás. Lembrava da peça que fiz no 6º ano, do meu projeto de ciências do 8º ano. Algumas pessoas são capazes de amar de verdade, eu disse. Sem condições, sem reservas. Podemos visitá-la de novo? Quantas vezes você quiser. O que aconteceu depois foi quase poético em sua justiça. Tia Margarete, que era respeitada por toda a família como a matriarca, começou a fazer perguntas. Ligou para minha mãe, para Tessa, para Raquel. Queria saber por que Maya havia sido excluída, porque ninguém havia mencionado que ela não estava sendo tratada como parte da família. As conversas não foram bem recebidas. Minha mãe tentou minimizar, dizer que era tudo exagero meu. Tessa ficou na defensiva sobre sua regra de idade. Raquel simplesmente disse que Maya sempre foi diferente, e que ela não podia ser culpada por isso. Mas tia Margarete não era como elas. Ela havia criado 4 filhos próprios e sabia reconhecer exclusão quando via. E ela não aceitou as justificativas. Vocês trataram aquela menina como uma pária, ela disse para minha mãe numa ligação que toda a família ouviu falar. Uma criança de 3 anos que precisava de amor, e vocês passaram 14 anos fazendo ela se sentir indesejada. A família ficou dividida. Alguns dos primos mais velhos, que sempre haviam sido periféricos nas dinâmicas familiares, começaram a se pronunciar. Aparentemente eles também haviam notado como Maya era tratada e ficaram desconfortáveis, mas nunca souberam como intervir. Minha prima Linda me ligou chorando. Claire, eu sinto muito. Eu deveria ter dito alguma coisa. Sempre achei horrível como elas tratavam Maya, mas eu não queria causar drama. Por que está me ligando agora? Perguntei. Porque tia Margarete me fez perceber que meu silêncio foi cumplicidade. Maya é uma menina doce e talentosa, e ela merecia a melhor de todos nós. Outras ligações vieram. Primos distantes, amigos da família, até mesmo alguns vizinhos que haviam testemunhado interações familiares ao longo dos anos. Era como se a confrontação de tia Margarete tivesse dado permissão para as pessoas finalmente falarem sobre algo que haviam notado há muito tempo. Mas as ligações que mais me satisfizeram foram as que não recebi. Minha mãe, Tessa e Raquel permaneceram em silêncio.
Nenhuma desculpa, nenhuma tentativa de reconciliação, nenhum reconhecimento de que talvez tivessem agido mal. Na verdade, ouvi através de outras pessoas que elas estavam dizendo que eu havia envenenado tia Margarete contra elas, que eu estava manipulando a situação, para fazê-las parecer más. Era perfeito, de certa forma. Elas haviam revelado exatamente quem eram quando confrontadas com as consequências de suas ações. Em vez de reflexão ou arrependimento, escolheram dobrar a aposta na crueldade. Maya soube de tudo, é claro. Ela ouviu as ligações de desculpas, soube sobre o drama que havia explodido na família. Sua reação me surpreendeu. Estou feliz, ela disse simplesmente. Feliz, sim. Durante todos esses anos, uma parte de mim se perguntava se eu estava sendo muito sensível, se estava imaginando coisas. Agora eu sei que não estava. Outras pessoas viram também. Isso me valida, sabe? Ela estava certa. Havia algo profundamente validador em saber que nossa experiência havia sido real, que outras pessoas haviam testemunhado a exclusão mesmo que não tivessem tido coragem de falar na época. Mas a verdadeira vingança veio alguns meses depois, quando Maya recebeu sua carta de aceitação de Yale. Ela foi aceita com uma bolsa de estudos quase completa. Suas notas eram excepcionais, suas atividades extracurriculares impressionantes, suas cartas de recomendação brilhantes. A carta de aceitação mencionava especificamente seu caráter excepcional e perspectiva única sobre superação de adversidades. Maya havia escrito sua redação de candidatura sobre encontrar sua própria definição de família, sobre aprender que o amor verdadeiro não é condicional, que a aceitação real não requer mudança de si mesmo, que às vezes a maior bondade é se afastar de pessoas que não conseguem te valorizar. Tia Margarete foi a primeira pessoa que ligamos para contar as novidades. Ela chorou ao telefone, dizendo como estava orgulhosa, como Maya havia provado que era exatamente tão especial quanto ela sempre soube que era. Aquele avô idiota dela disse que ela não tinha as vantagens certas para sonhar grande. Eu contei para a tia Margarete. Bem, aparentemente Yale discorda. Postamos a notícia nas redes sociais, uma foto de Maya segurando a carta de aceitação, radiante de felicidade, com uma legenda simples, Yale University, turma de 2029. Não podemos estar mais orgulhosos. Os comentários foram uma enxurrada de parabéns e celebrações. Amigos, professores, conhecidos, todos comemorando a conquista de Maya. Mas o que mais me satisfez foram os comentários que não apareceram. Minha mãe, Tessa e Raquel, todas ativas nas redes sociais, sempre as primeiras a comentar nas conquistas dos outros netos, permaneceram em silêncio. Elas viram. Eu sei que viram. Mas não conseguiram engolir o orgulho o suficiente para reconhecer publicamente o sucesso da menina que haviam rejeitado. Algumas semanas depois, ouvi através de tia Margarete que minha mãe havia perguntado sobre Maya, se ela realmente havia sido aceita em Yale ou se realmente havia conseguido bolsa de estudos. Como se fosse impossível que a criança que elas haviam subestimado pudesse ter alcançado algo tão impressionante. A formatura do ensino médio de Maya foi linda. Ela foi oradora da turma novamente, desta vez falando sobre resiliência. Sobre como às vezes as pessoas que nos rejeitam nos fazem o maior favor de suas vidas ao nos forçarem a encontrar nossa própria força. Tia Margarete estava lá, junto com vários primos que haviam se reconectado conosco. Amigos, professores, pessoas que realmente se importavam com Maya e celebravam suas conquistas. A ausência de minha mãe, Tessa e Raquel era palpável, mas não dolorosa. Era apenas vazia, como elas sempre haviam sido na vida de Maya. Depois da cerimônia, enquanto Maya tirava fotos com amigos, uma mulher se aproximou de mim. Não a reconheci imediatamente. Desculpe. Ela disse, você é a mãe da Maya? Sou. Sou Sara, a mãe da Emma. Maya e Emma foram amigas no jardim de infância, lembra? Eu lembrava vagamente. Claro. Como vai, Emma? Bem, obrigada. Mas eu queria dizer, bem, Emma sempre falava sobre como Maya era gentil, mesmo quando outras crianças não eram legais com ela. E hoje, ouvindo o discurso dela, só me fez pensar. Você criou uma jovem mulher extraordinária. Obrigada, eu disse emocionada. Não, sério. Não sei quais desafios vocês enfrentaram, mas está claro que Maya cresceu sabendo que é amada. E isso transparece em tudo que ela faz. Naquela noite, enquanto Maya guardava seus presentes de formatura e se preparava para a festa com amigos, ela veio me dar um abraço. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por me escolher. Por me proteger. Por me amar o suficiente para deixar ir pessoas que não conseguiam nos valorizar. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso sim, ela disse. Porque sei que foi difícil.
Sei que você amava sua família mesmo eles sendo horríveis. Mas você me escolheu mesmo assim. E isso significa tudo. Hoje Maya está no 2º ano em Yale. Ela estuda teatro e psicologia. Planeja trabalhar com terapia de arte para crianças em situações difíceis. Ela tem amigos que a adoram, professores que reconhecem seu talento, um namorado que a trata como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela ainda mantém contato com tia Margarete, que a visita no campus algumas vezes por ano. Alguns dos primos que se reconciliaram conosco também se mantêm em contato, enviando mensagens de apoio e celebrando suas conquistas. Mas minha mãe, Tessa e Raquel, silêncio absoluto. Nem mesmo um cartão de parabéns quando Maya foi aceita em Yale. Nem uma mensagem de feliz aniversário. É como se ela simplesmente não existisse para elas. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Na verdade, está perfeito. Porque Maya aprendeu cedo uma lição que muitas pessoas levam décadas para entender, que você não pode forçar as pessoas a te amarem, mas pode escolher não desperdiçar sua energia emocional em pessoas que não conseguem reconhecer seu valor. Ela construiu uma vida linda, cheia de pessoas que a escolhem todos os dias, que celebram quem ela é em vez de lamentar quem ela não é. Ela aprendeu que família verdadeira não é sobre DNA ou obrigações, mas sobre amor incondicional e aceitação genuína. E eu aprendi que às vezes o maior ato de amor que você pode fazer por seu filho é protegê-lo de pessoas que afirmam amar vocês, mas cujas ações dizem o contrário. Na semana passada, Maya me ligou da faculdade, animada para contar sobre um projeto que estava desenvolvendo sobre dinâmicas familiares e trauma de rejeição. Estou usando nossa história como estudo de caso, ela disse. Obviamente mudando nomes e detalhes, mas nossa experiência pode ajudar outras famílias. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Bem, ela disse depois de uma pausa. Por muito tempo pensei que nossa história era sobre perda, sobre como perdemos uma família. Mas agora percebo que é sobre ganho. Sobre como ganhamos a liberdade de sermos nós mesmas, sobre como ganhamos relacionamentos genuínos, sobre como ganhamos autoestima. Ela estava certa. Sim, perdemos pessoas. Mas essas pessoas nunca realmente nos tiveram para começar. E no espaço que elas deixaram, floresceu algo muito mais belo, uma família escolhida, construída sobre amor verdadeiro em vez de obrigações biológicas. Às vezes ainda me pergunto se fiz a coisa certa ao cortar contato tão drasticamente. Mas então olho para Maya, confiante, talentosa, amada, próspera, e sei que fiz. Protegi minha filha de pessoas que não conseguiam ver sua luz, e dei a ela espaço para brilhar. E se um dia elas mudarem, se um dia realmente entenderem o que perderam e quiserem tentar reparar o dano? Bem, essa será a decisão de Maya. Ela é adulta agora, forte o suficiente para fazer suas próprias escolhas sobre quem merece lugar em sua vida. Por enquanto, estou satisfeita sabendo que salvei minha filha de uma vida inteira de tentar conquistar amor que nunca estava realmente disponível. E que no processo ensinei a ela a lição mais importante de todas, que ela é digna de amor incondicional, e nunca deveria aceitar menos que isso. A vingança mais doce não foi o drama familiar ou o constrangimento público. Foi Maya crescendo e se tornando exatamente quem sempre teve potencial para ser, cercada por pessoas que a valorizam. Foi ela provando que eles estavam errados sobre ela, não através de raiva ou ressentimento, mas através de uma vida vivida com autenticidade e alegria. Eles perderam a chance de conhecer uma jovem mulher extraordinária. E essa perda é inteiramente deles.